Atenção, emissoras que retransmitem o Debate 93 para o toque de 5 segundos. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Você já esteve muito animada em estar na casa de Deus e de repente começou a esmorecer na fé, perdeu a alegria, perdeu o prazer. Você já desanimou e recuperou a alegria de estar na casa de Deus? Este é o tema do Debate 93 de hoje. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, dia 19 de dezembro de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. A JR diz aqui, uma de nossas queridas ouvintes: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Esse versículo já foi verdade na minha vida, mas hoje não tenho a menor vontade de pisar em uma igreja. Eu fui muito envolvida com a obra, o que me fez ver muita coisa errada. Tudo isso criou em mim um desânimo profundo. Eu sei que não posso culpar os meus pelos erros dos homens, só que é praticamente inevitável o afastamento da congregação. Quais atitudes devemos tomar quando percebemos que o desânimo está roubando nossa alegria de ir à igreja? Ao decidir não ir mais à igreja, estarei correndo o risco de não mais sentir a presença de Deus? Por que devemos ser membros de uma igreja? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. De domingo a sexta, às 11 da manhã, Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. Pastor Guilherme Costa, vice-presidente da Igreja Metodista Wesleyana em Vila Maria Helena, em Duque de Caxias. Muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. O senhor destacou a frase, mas hoje não tenho a menor vontade de pisar em uma igreja. Que pensa o senhor sobre esse assunto? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia aos colegas debatedores, bom dia a você, amigo ouvinte do Debate 93. É sempre uma grande alegria estar participando aqui deste debate. Olha, JR, eu destaquei essa frase porque, infelizmente, o número de crentes sem igreja tem crescido muito no Brasil. As pesquisas mostram isso, né? Pessoas que estão decepcionadas com as instituições, vieram para as igrejas em busca de apoio, em busca de refrigério, refúgio, e muitas vezes se depararam com injustiças, com políticas eclesiásticas, com discriminação. O problema é que as pessoas idealizam uma igreja perfeita, acham que igreja é um lugar que não tem problema, que não tem mentira, mas infelizmente, como a igreja é formada por homens, onde tem ser humano tem problema. Agora, com todos os problemas que existem, a igreja ainda é o melhor lugar para se estar. Quero ouvir a opinião também do pastor Rômulo Rodrigues, da Igreja Missionária Evangélica Maranata do Meier. Muito bom dia, seja bem-vindo. Que pensa o senhor sobre esse assunto, pastor? Bom dia, meus irmãos. Bom dia o pessoal que está nos ouvindo, vocês aqui da mesa, JR, muito bom dia a todos. Eu penso o seguinte: por mais legítimos que pareçam os argumentos de uma pessoa que diz não ter vontade de ir a uma igreja, é interessante que algumas pessoas conseguem legitimar esses argumentos na sua própria mente, no seu próprio coração. Então, por mais legítimos que pareçam, eu acredito que se deve lutar contra essa questão de não ter vontade de ir à igreja.
Ir à igreja é uma bênção, estar na igreja é uma bênção por vários motivos, certamente a gente vai discorrer aqui ainda, mas eu quero só chamar a atenção para essa questão. Cuidado com os argumentos que você legitima no teu coração, na tua mente, transforma isso numa verdade absoluta para você, quando na verdade a Bíblia recomenda o contrário. Então eu quero chamar a atenção para esse aspecto que parece ser o aspecto dessa moça, dessa pessoa que manda o e-mail pra gente e de muitas pessoas também. Muito bem, com a gente no programa o pastor Luzimânia Abdias, que é presidente da Ordem dos Ministros Batistas Nacional. Bom dia, bem-vindo. Qual a sua opinião sobre esse assunto, pastor? Bom dia, JR, bom dia aos meus colegas debatedores, a todos os ouvintes. É interessante, o que nós precisamos mudar é o hábito, né? A cultura. A igreja, ela precisa deixar de ser olhada, deixar de ser vista como um lugar que eu tenho que ir. Não é diferente. A igreja, ela precisa ser vista como lugar que eu preciso estar com, viver em comunidade. Isso é a igreja. É o lugar onde eu vou para me alegrar, vou para me edificar, vou para edificar alguém. Então é vida. Igreja é viver com. Muito bem. Participação inicial dos nossos queridos companheiros dentro desse assunto, mas hoje eu não tenho a menor vontade de pisar em uma igreja. Nós acompanhamos aqui que a nossa ouvinte começa citando o Salmo: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Havia alegria na sua vida, até que ela conta que foi muito envolvida com a obra, o que fez com que ela pudesse perceber muita coisa errada. Este é um aspecto. Uma coisa é uma coisa simples, a pessoa é imperfeita, descobriu que o outro é imperfeito. Olha, a pessoa, achei que ele fosse de um jeito, mas ele é de outro jeito. Outra coisa é achar coisa errada. Evidentemente, não vamos questionar e perguntar à nossa ouvinte que coisas erradas são essas, porque para ela são coisas erradas. O que para um pode ser errado, para outro pode ser quase errado. Mas errado é errado, e na perspectiva dela é o que ela viu, foi exatamente o que ela enxergou e o que, segundo ela, é uma barreira para que ela volte à comunhão. Pastor Rômulo, esse foi o seu destaque. Bom, eu destaquei pelo seguinte: quando você vê uma coisa errada, ou que na sua perspectiva isso é errado, a pergunta que eu devo fazer é a seguinte: esse erro, esse elemento que eu não concordo, isso é fundamental? Ou isso é relevante? Ou seja, eu posso passar por cima desse fator que eu não concordo e continuar vivendo ou convivendo com, ou eu não posso passar por cima. Isso é uma questão para mim fundamental que eu não posso negociar. Eu acho que a partir dessa pergunta a gente vai saber quando é que não dá mais para a gente caminhar com alguém, numa instituição, num tipo de relacionamento qualquer que seja, ou quando a gente vai precisar aprender a relevar certas coisas e entender que nem tudo é como eu quero, como eu gosto, como eu prefiro, mas nem por isso significa que seja pecado, tão errado assim, certo? Porque se você não fizer essa pergunta, JR, eu tenho a impressão que a gente não para em emprego nenhum, porque lá no emprego tem alguma coisa que você não concorda. Mas porque eu não concordo é errado, porque eu não concordo é fundamental, porque eu não concordo eu não posso conviver com. Então, se eu não pensar assim, eu não paro casado com ninguém, porque você é casado com uma pessoa, nem sempre você concorda com tudo, mas nem por isso você deixa de amar, de conviver. Então, para mim, essa pergunta, ela pode ajudar em muitas situações o indivíduo a resolver essa questão dentro dele mesmo, né? Eu preciso aprender o que é fundamental daquilo que é relevante. Eu posso passar por cima, eu posso continuar a caminhada. Então, eu não sei se ela fez essa pergunta, não sei se alguém já tinha pensado a esse respeito, mas eu falo muito isso com as pessoas, porque a igreja, você vai ver coisa errada na igreja sim, alguém já falou aqui no início, vai ver sim, vai ver erros. O sistema que a igreja adota, que a instituição adota, ele é humano. Então, se o sistema é humano, vai ter erros, vai ter dificuldades, mas são erros morais? Primeira pergunta, são erros que têm a ver com imoralidade, com pecados, com coisas das quais a liderança é conivente, não tem consciência que está acontecendo, mas não reprime, não combate à luz da palavra? São erros teológicos, doutrinários? Quer dizer, eu também não consigo conviver numa comunidade que
prego uma coisa que eu não creio, que a Bíblia não ensina. Quer dizer, são erros na liderança. Eu não consigo admirar a minha liderança por alguma coisa que eu sei e que existe lá no meio, e para mim isso é fundamental. São erros desse nível, eu acredito que aí torna incompatível a caminhada. Agora, existem outros erros, meus irmãos, cor de parede, coisas bobas, que as pessoas ficam tomando isso a ferro e fogo e mudando de igreja por conta de coisas que são irrelevantes. O pastor Luzimani Abdias, na primeira palavra dele, eu achei interessante quando ele diz o seguinte: não é o ir à igreja, é o estar com a igreja. Porque, na verdade, JR, nós, e quando eu digo nós, pastores, membros, nós precisamos abandonar o modelo de igreja-empresa e resgatar o sentido da igreja-comunidade. Porque a igreja é uma comunidade de fiéis, é uma irmandade, são irmãos de fé, né? Na verdade, o pós-modernismo tem induzido a gente a enxergar a igreja como uma prestadora de serviço espiritual, que eu vou lá, pago através do dízimo, da oferta, recebo a bênção, vou para casa. E se eu não estou satisfeito, eu vou para outra. E não se tem mais o relacionamento, aquele convívio. E a proposta do cristianismo é justamente essa, é a vida em comunidade. Não é uma fé isolada, um isolamento, egoísmo, não, mas a fé vivida comunitariamente, junto com os irmãos. Inclusive, nós vamos encontrar essa disparidade aqui quando ela usa o Antigo Testamento, simbolizando a igreja. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quer dizer, o Salmo não está se referindo à igreja de Cristo hoje. O Salmo está falando de Jerusalém. A continuação do Salmo fala de prosperidade, fala dos muros de Jerusalém, fala daqueles que amam a Jerusalém. Não era o modelo de igreja atual. O modelo de igreja atual que nós temos que tirar está compartilhada no livro de Atos. Vamos estudar o livro de Atos e vamos ver a comunidade, onde cada um repartia com o outro o que tinha, cada um vendia o que era seu e dividia, esperando a volta do Senhor. Esse modelo hoje de igreja não está em falta, está em extinção, não é? Porque a igreja hoje virou uma grande empresa, algumas muito grandes, com muitos negócios, muitas dívidas, muitos investimentos, outras pequenas, muitos interesses, e é óbvio que quem trabalha do outro lado vai sempre pegar um pouquinho, pastor, mas é aqui, essa contabilidade, essa administração, e esse livro, e esse pagamento, e isso, e esse funcionário demite, contrata essa... Aí... Bom, vamos tentar estabelecer aqui algumas bases para ver se vocês estão de acordo, se a gente chega aqui a algum acordo em relação a isso. Por exemplo, se é uma questão puramente superficial e o exemplo foi dado aqui, a parede vai ser de uma cor, o instrumento vai ser de uma marca, o uniforme do coral, entendeu? Vai ser coral, entendeu? Em vez de ser cinza. Que mais? Vamos lá. O ar-condicionado vai ser da marca X e vai estar embutido, não vai estar embutido. Vamos botar rebaixamento de teto. Banco ou cadeira. Banco ou cadeira. Então, nós estamos falando de coisas assim. São coisas, lógico, são coisas importantes, são coisas valiosas, mas não são mais importantes que outras coisas. Né? Muito bem, vamos pro outro lado agora. A igreja, ela tem falcatrua, ela tem coisa errada. A contabilidade dela lá, tem que fazer uma engenharia para tentar fechar a contabilidade, para tentar arrumar a contabilidade dela. É uma igreja onde já está absolutamente claro que existe desvio de dinheiro. E o dinheiro é definido por 1, 2, 3, 4, 5, que aí é um desvio. Então, não são poucos os casos em que acontece no mundo inteiro esse tipo de coisa. Então, não estão falando de coisa teológica, chegaremos a ela ainda. Mas neste estágio onde nós estamos aqui, onde eu exemplifico isso, tá certo? O camarada tem irregularidade, é ilegal. Por exemplo, para uma igreja funcionar é preciso que haja uma liberação. Existe uma autorização para que aquela igreja funcione naquele espaço. O corpo de bombeiros tem que autorizar, porque tem que ter o número de portas, tem que ter extintor de incêndio, tem que ter fuga, lugar, tá certo? Mas na boate eles não veem isso, mas no baile foi, tá todo mundo argumentando, não tô dizendo que o argumento seria errado, não. Eu estou dizendo o seguinte, a igreja tem que ser certo, ou aquele argumento, não precisamos ser mais justos que os justos, também não vamos exagerar, também não é assim. Como é que funciona isso na opinião dos companheiros? Eu acho que a igreja tem que ser certa.
Nós temos que primar pela vida reta. Aliás, Paulo diz isso, a gente tem que ser irrepreensível. Então, hoje eu não concebo mais você, por exemplo, abrir uma igreja que não tenha CNPJ, que você não pague os impostos devidos, que você não tenha o habite do bombeiro, que você não tenha a fuga, que você não tenha a prevenção. E isso aí recomenda mal. Você deixou de ser irrepreensível. E aí você está agindo como igreja de que forma? Prolatando o erro. Você está dizendo assim pro membro da tua igreja, você pode viver no erro. A igreja que você é membro... Gatonete. O pastor luz irregular, gato de luz. O pastor Rômulo falou uma coisa interessante, você precisa avaliar o erro. E de que erro que nós estamos falando? Qual o peso que esse erro tem? Nós estamos falando desse agora. Isso. Desse agora aqui. O que você acha? Desse agora. Desse tipo aí. Alguns erros realmente tornam-se incompatível a caminhada juntos. Primeiro, o pastor estava falando... Claro que se existe uma legislação, se existem leis, a igreja precisa obedecer essas leis. Não importa se o clube não está obedecendo, se o... Não tenho nada com isso. A igreja, ela precisa estar dentro disso aí. Mas uma outra coisa que eu quero destacar, você falou de contas, de falcatruas. Por exemplo, na igreja que você congrega, existe auditagem nas contas? Existe algum tipo de algum grupo, alguma equipe, alguma comissão ou coisa do tipo que audite, que fiscalize, que de tempos em tempos tenham acesso a essas contas para saber realmente o que está sendo feito dessa administração ou não? Eu desconfio muito, queridos, perdoe-me aqui, mas de um líder ou administrador que falta com a transparência nessa área, tá? Eu não sei se seria razoável você colocar valores e contas e lá no mural da igreja para todo mundo ter acesso a isso. Eu acho que nem todos têm a devida maturidade para ver valores, cifras, números, o que entra, o que sai, etc. No meu ponto de vista, talvez isso fosse uma exposição um pouco exagerada no meu ponto de vista. Agora, precisa ter pelo menos um grupo, uma equipe que tenha acesso, uma comissão que tenha acesso às contas da igreja. Como é que está sendo feito isso aí? Se um líder ou administrador eclesiástico, se ele não se propõe a isso, eu vou olhar com uma certa preocupação, né? Para não dizer desconfiança mesmo. E aí, companheiros, é isso então? Então a gente parte dessa base, com este nível de coisas erradas, com esse tipo de irregularidades. Então a permanência realmente é uma questão complexa, porque afinal de contas todos estão envolvidos. Se de alguma forma a pessoa identifica isso, vamos lá, vamos por parte. Identificamos aí que é um erro, tá certo? Descobrimos lá que a igreja tem um gatonete lá de luz, tem um gato de luz. Vou dar um exemplo assim, absurdo mesmo, né? Pelo amor de Deus, né? Jesus é a luz do mundo, se é a luz do mundo e a luz é o gatonete, é dose para leão de Judá. Mas vamos lá. Ok, descobrimos isso aí. Nós somos membros, certo? O que a gente faz? Qual é a postura que deve ser assimilada, admitida, desenvolvida para que a gente consiga ajudar, entendeu? Porque só sair... É verdade. Deixar o barco lá afundar, ué. Eu acredito que inicialmente o caminho do diálogo sempre é o mais indicado. Lógico que se você está vendo um tipo de coisa assim na igreja, procure o líder, procure o pastor, sem ser assintoso, sem ser agressivo, que eu acho que inicialmente não precisa disso, mas procure o responsável. Olha, eu estou vendo isso aqui assim, é isso mesmo? Como é que vocês lidam? Isso não está certo, no meu ponto de vista, isso não é correto. Conversa, vê qual é a reação da pessoa, se ela é acessível à abordagem. Tem líderes, irmãos, que não gosta nem de ser abordado, ele não gosta de ser questionado, não se pode chegar perto dele para perguntar nada. Eu particularmente tenho dificuldade com esse tipo de liderança também. Então,
vai por esse caminho, vê qual é a reação do líder, vê se ele explica, vê se há uma tentativa de mudança. Agora, com o passar do tempo, se não houver essa postura da liderança, você vai deixando de admirar aquele líder. Vai chegar uma hora que esse cara não vai pregar mais para você. O que ele vai dizer, você vai dizer, eu não acredito nele, ele não é honesto. Se ele é capaz de deixar um gato honesto na igreja, a vida dele por baixo dos panos, naquelas áreas que eu não vejo, deve ser toda problemática. Você vai deixando de admirar a liderança da igreja. E aí eu acho que é incompatível a permanência de um indivíduo numa comunidade cristã onde ele não admira o líder. Agora, chegando nesse nível de gravidade que o pastor Rômulo está abordando aqui, isso pode legitimar uma troca de igreja, mas não legitima a pessoa ficar sem igreja. Porque, infelizmente, as pessoas acabam usando isso de pretexto para não estar ligado à igreja. Menos, nenhuma. Pastor, alguém partir para o campo da generalização. Eu Sem falo dúvida. muito isso aqui. Eu sou contra qualquer tipo de generalização, porque quando você generaliza, você comete injustiças, né? Então nem todas as igrejas cometem coisas erradas, falcatruas desse nível e que justifique alguém não querer mais ir à igreja e a gente nenhuma. pode ir também para uma outra abordagem. Vamos lá. Igreja. O que é uma igreja? O que regula aquele organismo se tornar uma igreja? Existe igreja e igrejas. Qual é o controle? Qual é eu não sei se vocês estão entendendo, se eu estou conseguindo chegar lá. Observa bem, eu, cidadão, chego, membro de uma igreja, me indisponho com a liderança dela, chego na minha garagem, coloco uma placa lá, igreja, pá, botei lá e acabou. Me intitulo pastor e sigo em frente. Estou fazendo o que a Bíblia manda, estou pregando, chamado, isso aqui é minha eclesia, e vou embora. Gente, naquele governo clerical, onde ninguém vai questionar, eu vou determinar tudo e acabou. O máximo que vai haver é rotatividade de pessoas. E existe aquelas igrejas que são chamadas de tradicionais, são chamadas de ortodoxas, antigas, que são reguladas por convenções, concílios, tem fiscalizações, jamais passaria, por exemplo, um gato net, um gato de luz, um gato d'água, porque ela é fiscalizada, não só pelos seus membros, mas pela liderança maior. Muito bem. Agora, quando a nossa ouvinte, ela continua a desenvolver essa reflexão, aí existem outros campos aí pra gente analisar. É a questão teológica, uma questão doutrinária, uma questão bíblica, etc. A pessoa foi para a igreja era de um jeito, certo? Ela não entrou, já era diferente, não. Ela entrou, a igreja era de um jeito. De repente, alguém disse que não, vai ser diferente. A partir de agora vai ser assim, vai ser desse jeito. A partir de agora todo mundo tem que falar isso, usar isso, vestir isso, para ser parte do grupo tem que ser assim, assim, assim. Enfim, são divergências que podem ter fundamentação bíblica, que envolve uma discordância. Olha, eu não concordo com a aplicação desse texto bíblico, ou até com a não aplicação de um texto bíblico, ou com a aplicação de um texto bíblico para uns e não para outros. Então já entramos numa área agora mais bíblica, teológica, eventualmente doutrinária. Não estou falando de usos e costumes, estou falando aqui de alguém que diz, olha, a Bíblia diz isso e você não sabe se tá mesmo ou se é uma interpretação. Neste caso, qual é a postura que o ouvinte deve tomar para zelar, a fim de que as coisas não saiam tanto dos trilhos como se pode imaginar? Irmãos, uma das maiores bênçãos é quando a liderança da igreja estimula o povo a ler a Bíblia, a conhecer a Bíblia, a estudar a Bíblia. Isso é uma grande bênção, porque esse povo, na medida que lê e que estuda, ele vai deixando de ser massa de manobra. De vez em quando eu falo isso no púlpito da nossa igreja. Eu dou graças a Deus, porque eu pastoreio uma igreja que não é massa de manobra. Se eventualmente o pastor vier com
com um discurso diferente daquele que até então vinha sendo pregado, que a Bíblia ensina, eu tenho certeza que haverá resistência, porque o povo lê a Bíblia, o povo conhece a Bíblia, o povo pesquisa a Bíblia, são aqueles crentes bereanos, confere, vamos ver se é isso mesmo. Quer dizer, se o pastor vier com uma história nova, uma novidade, uma interpretação nunca vista antes, uma coisa estranha, que soa estranho teologicamente falando, comece pelo questionamento. Pastor, o senhor explicou isso aqui, o senhor deu essa interpretação, é isso mesmo, pastor? E se a coisa for caminhando num nível de divergência realmente acentuado, volta ao que eu já disse, vai tornando incompatível a convivência, porque eu não creio mais, não há compatibilidade teológica, não há compatibilidade doutrinária, e se não há compatibilidade teológica, vai ficando difícil. Dentro disso, eu quero ratificar aqui, concordar com o pastor quando ele disse assim, não legitima você não estar na igreja. Qualquer mudança de rumo dentro da igreja, ela vai variar muito da habilidade do líder em introduzir aquela mudança. Aconteceu isso alguns anos atrás, quando entrou o governo dos 12, as células, que muitas igrejas se dividiram, muitas igrejas praticamente acabaram e recomeçaram. Por quê? A habilidade do líder em introduzir uma mudança, seja ela teológica ou não, administrativa, tal, não foi compatível com o anseio dos membros. E aí gera um desconforto. Eu nunca vou dizer não fique sem igreja, porque o apóstolo Paulo lá em Hebreus 10 diz, não abandonando a congregação. Nada vai legitimizar ou legitimar que o crente não tem uma congregação. Agora, uma outra questão que torna-se também muito difícil o convívio é quando o indivíduo permanece na igreja, não concordando com elementos que para ele são fundamentais, mas ele torna-se um crítico, ele torna-se um camarada que fala mal da igreja dele mesmo. Já viu? O sujeito fala mal da igreja dele mesmo. E aí ele fala mal do pastor. Igreja, né? Pois ele fala mal do sistema, ele se transforma numa pessoa amargurada, azeda, que não admira ninguém e não é abençoado. Eu me lembro, só um pequeno testemunho, eu fui entrevistar uma candidata ao batismo, numa certa ocasião, e eu perguntei como é que você chegou aqui, como é que você se converteu e tal. Ela disse assim, pastor, é o seguinte, a primeira vez que eu vim aqui à sua igreja, eu, num momento do culto, dei um pulinho no banheiro e tal, e eu encontrei com uma pessoa, primeira vez. E essa pessoa virou para mim e disse assim, tudo bem com você? É a primeira vez que você está vindo aqui? Assim, olha, não fica nessa igreja não. Essa igreja aqui, aí começou a criticar a nossa igreja. O pastor é isso, o pastor é aquilo outro. Começou a falar um monte de coisas para a visita que estava indo pela primeira vez. Ela disse, pastor, eu fiquei olhando aquilo e eu depois voltei para o culto, depois voltei no culto seguinte, voltei no outro culto, fui ouvindo as mensagens, fui acompanhando a igreja e cheguei à conclusão que a igreja não era nada daquilo que aquela pessoa havia dito e hoje eu estou aqui já às vésperas de descer ao batismo. Então, tem gente que empresta a boca pro diabo porque ele não concorda com alguma coisa na igreja, no sentido de envenenar o coração do outro que está chegando e de repente a perspectiva desse outro vai ser diferente da dele. Então a permanência na igreja com um nível de concordância acentuado demais também é inviável. Você precisa estar numa igreja que você admire a liderança e creia naquilo que eles pregam. JR, eu acho que nós três aqui estamos de acordo que existem questões que legitimam uma troca de igreja, como foram aqui abordadas questões teológicas, questões até de falcatruas, de ordem moral, enfim. Nada legitima agora, ausência, nada assumir. Legitima a pessoa ficar sem igreja. Isso eu quero enfatizar muito aqui, estou sendo até um pouco repetitivo, porque acima das instituições tem um propósito maior, que é a igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo. Nós precisamos estar inseridos nesse corpo, somos membros do
corpo de Cristo. Igreja com todos os problemas que uma igreja possa ter, mas igreja ainda é um lugar maravilhoso. Igreja é lugar de comunhão, igreja é lugar de cuidado, de apacentamento. O pastor cuida das ovelhas, as ovelhas cuidam do pastor, uma ovelha cuida da outra. É lugar de zelo. E nós precisamos resgatar esse significado de igreja. Não podemos perder de vista. Senão a noiva vai estar rejeitando o noivo. Tudo isso, diz a nossa ouvinte, criou em mim um desânimo profundo. Eu sei que não posso culpar Deus pelos erros dos homens, só que é praticamente inevitável o afastamento da congregação. Quais atitudes devemos tomar quando percebemos que o desânimo está roubando nossa alegria de ir à igreja? Ao decidir não ir mais à igreja, estarei correndo o risco de não mais sentir a presença de Deus? Por que devemos ser membros de uma igreja? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pesquisa 93. Olha ela aí, Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, J.R. Vargas, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos queridos debatedores. E a pesquisa é muito clara. Você já desanimou e depois recuperou a alegria de estar na igreja? 86% dos nossos ouvintes afirmam que já passaram por isso. 87% dos nossos ouvintes pela internet dizendo a mesma coisa. Olha bem, escuta bem, você já passou por aquela fase de desânimo e recuperou a alegria de estar na igreja? 86% dos nossos ouvintes por telefone dizendo que sim, pela internet 87% também dizendo que sim. Passar pelo desânimo é, portanto, alguma coisa normal. Ficar no desânimo já não é mais, pelo menos é o que indica a nossa pesquisa 93 de hoje, que daqui a pouquinho vai ser comentada pelos nossos debatedores no programa. De domingo a sexta, às 11 da manhã, Debate 93, na 93 FM. Na 93 FM. Não sei o que o futuro me espera, mas sei em quem espero, em quem confio e descanso. Não sei o que vai acontecer, mas sei quem sabe que tudo sabe e tudo pode fazer e tudo pode fazer. Larará, lar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 á, e tudo pode fazer. O seu rádio está no Debate 93. Pastor Luzimani Abdias, pastor Rômulo Rodrigues, pastor Guilherme Costa, os três companheiros estão aqui no nosso Debate 93 de hoje, também estão na nossa página no Facebook da 93 FM. Tá no Face? Você pode acessar a página da 93 FM no Face e vai conhecer os três companheiros que aqui estão. Se você tem aí o acesso agora, você vai lá, curte a foto, compartilha, vai conhecer. Já tem gente dizendo aqui, pastor Guilherme, cadê aquele sorriso? O povo tá acompanhando aqui. Eu quero agradecer por esse carinho, querido ouvinte amado, pela sua audiência. Você sempre com a gente, isso é bom demais. Estamos juntos no Debate 93. Esse desânimo, portanto, é alguma coisa que pode acontecer na vida de todos. Pastor Luzimani, o seu destaque foi esse. Tudo isso criou em mim um desânimo profundo, diz a nossa ouvinte. Exato, JR, eu não podia me furtar aqui de trazer uma informação que eu acho relevante, porque muitos utilizam a palavra desânimo, mas não sabem, na verdade, a origem do que é o desânimo, né? Acho que é apenas um cansaço, mas o desânimo pode ser uma doença, né? Vou aqui trazer uma informação por causa da minha formação psicanalítica, né? A gente estudou psicanálise e trabalha nessa área também. Os judeus alemães, eles colocaram duas teses baseado num estudo de Freud, de Stickel. A primeira palavra é Schutzpah. Schutzpah em alemão
denomina aquela pessoa que tem garra, aquela pessoa que vai à luta, aquela pessoa que tem pique, que tem audácia, aquela pessoa que entra em alguma coisa e já revira, já vai com gás terrível, né? Esse é o chutzpah. E o contrário disso aí é o que os psicanalistas denominam de abulia. O que é a abulia? A abulia é um total sentido de prostração, de desânimo, de tristeza, em que muitas pessoas são acometidas e leva inclusive à esquizofrenia, a abulia. A abulia, então, é esse sentimento que por vezes nos tomam. Agora, nós não podemos dizer que nem sempre o desânimo vai ser uma abulia, mas uma pesquisa feita em universidades, por exemplo, já demonstrou que 60% dos alunos estão ali empurrados. Estão ali porque o pai obrigou, vai matando, cada dia um leão, não está ali estudando nas escolas. São potenciais abulímicos, ou seja, desanimados, e que pode, no futuro, gerar, inclusive, um certo grau de esquizofrenia, né? Então, nós devemos tratar, devemos inserir, a igreja é responsável por continuar pregando o remédio de Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Procure bom ânimo. E se é doença, trata. Se não é doença, faz parte da característica sua, tá sempre cansado, tá sempre querendo ficar para trás, tá empurrado aos pontos, vai para a escola bíblica onde da personalidade, né, do indivíduo, do jeitão dele. O camarada é meio lento mesmo, devagar. Mas se cuida que você pode ser um potencial abulímico. Muito bem, quando se aplica isso à igreja, nós temos aí a nossa querida ouvinte, o caso dela é o seguinte, teve um motivo. Sim. A gente pode até dizer, isso não é motivo, não é? Vocês estão dizendo e afirmando, reafirmando aqui que ela pode até ter um motivo para migrar de uma comunidade para outra, mas ela não tem motivo para deixar de congregar, como disse o escritor aos Hebreus. Exatamente. Ao mesmo tempo, já foi dito inicialmente que há uma migração muito maior do que havia anteriormente, ou seja, o número das pessoas que migram tem aumentado. Então tem pessoas que estão hoje numa igreja e aí, por uma questão de mudança geográfica, o cara morava na zona sul, o cara agora está morando na zona norte, ficou longe. O cara era da zona norte, está morando na zona oeste, ficou longe. É uma questão, é um tópico, tá certo? É um assunto que às vezes acontece. Casou, mudou e tal, foi para outro bairro, é uma história. Agora tem pessoas que estão mudando assim, com tanta intensidade, que não se pode dizer que há um motivo. Exatamente. Na igreja, o motivo pode ser o próprio. Exatamente, e tem gente que muda motivos muito banais, né? Não concordei com a cor da parede, vou mudar de igreja. Isso é motivo para mudar de igreja? A gente tem que visualizar a igreja também como família. Ora mais, né? Fecha o olho, não vai ver a cor da parede. Igreja, até outro dia até estava pregando a respeito da Arca de Noé e fiz um paralelo entre a Arca e a igreja. Porque na Arca de Noé foram 40 dias, aí você imagina o desconforto que deveria ser lá dentro. Você tem vários animais lá, né? E aí, não sei se Noé conseguiu cuidar de todos ao mesmo tempo, não sei qual que era o cheiro que tinha dentro da arca, o odor que tinha. Agora imagina os animais fazendo barulho tudo ao mesmo tempo, o cachorro latindo, o gato miando, o cavalo relinchando, devia ser um barulho, né? Mas mesmo assim, era o melhor lugar para se estar. Do lado de fora era pior, era o lugar mais seguro. Às vezes a igreja não é um lugar tão confortável, porque existem divergências de opiniões, às vezes você fica chateado com uma coisa que você ouve, você não concorda com o posicionamento de um irmão, mas mesmo assim ainda é o lugar mais seguro. Mesmo assim ainda é um lugar que vale a pena estar, porque na igreja eu sou alimentado pela palavra de Deus, na igreja eu estou louvando junto com os irmãos, aquele louvor congregacional. A caminhada se torna melhor, se torna mais fácil a caminhada cristã ao lado de irmãos que me ajudem. Então a igreja pode não ser o conforto que a gente gostaria que fosse, em vários aspectos, mas é o lugar mais seguro e é o melhor lugar para se estar. Mas tem muita gente que está achando que o lugar mais seguro é dentro da sua casa, trancado.
Por quê? Existe hoje o conforto da mídia. Nós falamos ali fora sobre a tecnologia, sobre a mídia, não é? Então, a série de cultos em casas, de possibilidade que a pessoa Cultos tem pela de estar internet. na sua casa e ouvir o culto e participar de um culto, de adorar o Senhor. O grande problema é que o afastamento em si da igreja pode gerar uma série de outras repercussão na vida do cidadão. Ele se afasta de ir à igreja porque tem medo, porque achou errado, porque está inseguro, porque é muita violência na rua, e aí isso vai gerando uma série de outras repercussões dentro do cidadão. Participação dos nossos ouvintes aqui no nosso site debate93.com.br, debate93.com.br. O Douglas está dizendo aqui o seguinte: é necessário lembrar do sacrifício na cruz feito por Cristo, e verá que ele não é merecedor de ser rejeitado, porque, querendo ou não, esse pensamento humano é egoísta e tem afastado muitos cristãos do evangelho hoje. A Luciana dizendo: olha, gente, eu acho que não devemos olhar para o que acontece na igreja, o que o irmão faz, temos que buscar a Deus para a salvação da nossa alma, e na palavra do Senhor está escrito: não olhe nem para a direita nem para a esquerda, olhe somente para frente, que é servir a Deus e buscar a salvação, e não ver o que está errado na igreja, diz a nossa ouvinte Luciana. O Rodrigo diz: ó, não devemos perder o alvo, que é Cristo Jesus. Está mandando um abraço para todo mundo aqui, o Rodrigo, da Igreja Presbiteriana das Águas em São Gonçalo. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Participação dos nossos ouvintes também aqui, ó. A igreja tem uma organização muito estranha, tem sempre que estar lá, não consigo entender. Tem sempre que estar lá? Será que tem gente que sempre tem que estar lá? Será que é isso? Tem sempre que estar lá, não consigo entender. Aí a minha vida particular é o desequilíbrio, a pessoa que às vezes é obrigada a estar, é o extremo aqui. O que me causa desânimo é ver que na igreja, nós que somos membros há mais tempo, somos descartados pelos novos que chegam. E aí, companheiros, acontece isso? Não acontece mais. Sinceramente, eu nunca me dei conta disso. Não acontece, não. Quem chega é mais valorizado do que quem está há mais tempo. Eu nunca percebi isso, não. Eu acho que quem está há mais tempo tem que entender que quem chega é um bebezinho talvez espiritual. De mais é atenção. alguém que precisa de cuidados, é alguém que precisa de uma atenção especial. Mas talvez seja daí o nesse antigo sentido. se achar preterido. É o filho mais velho com ciúme do filho mais novo. O irmão do filho pródigo. Pode ser um cargo, né? Esse cargo aqui já é meu tem tempo, já tô nesse cargo aqui, essa poltrona já tem a forma, né? Do meu organismo, do meu corpo. Quando a tá pessoa botando fica... gente do meu lado, tá querendo botar uma sombra aqui, pastor? Pastor querendo me tirar daqui, não é isso, pastor? Tá querendo? Quando a pessoa fica se justificando muito, assim, ó, eu não faço questão de cargo, eu nunca fiz questão de cargo nenhum, e porque eu não preciso. Quando a pessoa fica falando muito, esses são os piores. Eu tenho já alguma experiência, eu tenho visto, para tirar, eu não me lembro, isso foi raro. Uma vez que aconteceu de eu tirar alguém de um cargo ou mudar e a pessoa continuar feliz, com o coração grato, do mesmo jeito. Normalmente, quando você mexe, o sujeito pipoca. Eu vou perguntar a vocês já, é uma denúncia de um dos nossos ouvintes aqui sobre rádio pirata evangélica. Eu quero ouvir os companheiros sobre esse assunto, que o ouvinte está dizendo aqui. Ele está dando uns dados aqui que são preocupantes. Eu quero ouvi-los. Ele está no meu Face aqui, aliás, no Face da 93. De Vargem Grande, ouvi dizendo: fiquei 10 anos sem ir à igreja, sem querer ver ou passar na frente de uma igreja. Até um dia que minha filha, com 13 anos, aceitou a Jesus e o pastor dela foi me visitar. Quando ele chamou meu nome, eu já estava sentindo o toque do Espírito Santo e fui atendê-lo chorando. Ele colocou a mão na minha cabeça, orou por mim e fez o apelo ali no portão. Ele não sabia que eu era afastada e mesmo assim eu disse sim, eu quero Jesus, diz aqui nosso ouvinte. Quando deixamos de ir à igreja, quem fica feliz é o inimigo das nossas almas, diz aqui o Manuel. O Eduardo diz assim: olha, como posso deixar de ir à igreja? Essa igreja sou eu. Quando Davi se alegrou foi porque o templo em Jerusalém era o lugar de adoração. Hoje nós somos o templo e não a igreja, o prédio. E a igreja que não é o prédio se reúne num prédio.
É isso, companheiros? Exatamente. Essa é a lógica aqui? A igreja, que não é prédio, se reúne num prédio. Exatamente. Ou no ginásio. Não, num prédio. O ginásio vai ser um prédio, o cinema vai ser um prédio. Eu estou dizendo isso aqui para dizer o seguinte, que não é na minha casa. Sim. Ela se reúne, a igreja se reúne formando a comunidade, que é a comunidade cristã que ela está. É isso? Lógico, você tem a perspectiva de igreja como corpo de Cristo, a perspectiva de igreja como instituição. A igreja se reúne pessoas, você tem que ter uma infraestrutura para isso, seja num prédio, numa loja, seja num galpão, seja onde for. Numa casa, certo, mas não deixar de ir. Não deixar de ir. Mas você não reúne 300 pessoas numa casa. A qualidade da vida você tem que ter uma infraestrutura. O ouvinte disse aqui, a quem interessa, né? Sempre uma dúvida que eu exponho. A quem interessa deixar de ir à igreja, entendeu? Interessa o inimigo das nossas almas, que enfraquece a comunidade que ali está, que enfraquece o seu relacionamento com Deus. Você precisa de gente, nós somos todos dependentes um do outro. Aí vem aquele discurso. Ah, não, mas eu posso ler a Bíblia em casa, posso orar em casa, eu não preciso estar na igreja, quem me salva é Jesus. Mas não é a mesma coisa. A verdade é que há um enfraquecimento espiritual. Às vezes, sem você perceber, você vai se enfraquecendo na fé. Quando vê, tá desviado. Nós dependemos. Você vê que o Mar Morto em Israel está morrendo. O Mar Morto tem esse nome, os nossos ouvintes sabem muito bem, porque não há vida em razão de ser tão salgado, a sua salinidade é muito intensa e não há vida. Só que ele está evaporando. Então, 2 projetos, um projeto já está em andamento, já se desenvolveu, que é trazer do Rio Jordão para lá. E embora seja um país, ele é pequenininho, então dá para você puxar um aqueduto ali, enfim. Sim. Aí lá existem tantos aquedutos e essa engenharia já existe há muito tempo. Agora, a possibilidade é tirar do Mar Vermelho para lá. Estou só dizendo isso, você veja bem que o mar precisa de outro mar para sobreviver. Nós precisamos uns dos outros para sobreviver espiritualmente. Ouvinte dizendo, estou passando por um problema de família e a igreja não me ajudou. Isso me desanimou e não vou mais à igreja. Isso é uma crítica definida à igreja onde a ouvinte está. É fato, às vezes a comunidade não ajuda. Não ajuda porque não sabe. Sim. E existe aí um suposto saber. Não, eu já falei para fulano, para ciclano, mas às vezes a liderança da igreja não sabe. Às vezes a pessoa contou, mas era uma coisa secreta. Ou seja, se a liderança for buscar a pessoa para tratar sobre o assunto e está expondo o outro indivíduo que foi quem contou, então não é uma coisa muito simples. Agora, é complexo também quando se sabe e não se toma uma atitude, pelo menos uma busca para dizer, olha, estou aqui. Pode até legitimar a troca de igreja, mas não justifica nosso ouvinte estar sem ir à igreja nenhuma. Eu sou muito radical nisso, pastor. Não, eu vou até além, pastor. É fato que isso pode acontecer, sim, de uma liderança falhar, mesmo sabendo do problema de um membro. Isso é fato. E eu, como pastor, a gente sabe que o nosso telhadinho é super de vidro nesse sentido. Agora, se isso aconteceu com você, vá no histórico. Qual é o histórico da sua igreja? Qual é o seu histórico junto a essa comunidade? Eu acho que isso precisa ser considerado. Existe uma caminhada junto. Se você está na igreja há tanto tempo e de repente houve uma falha, será que até isso justifica a mudança de igreja? Nem sempre, no meu ponto de vista, isso justifica. Mas que pode acontecer? Pode. Pode. Vocês disseram isso, que não há perfeição. Você não vai encontrar. E aí uma palavra do pastor Guilherme inicialmente, quer dizer, eu não sei qual dos 3, mas uma igreja que presta serviço. Sim, prestadora de serviço. Entendeu? Espiritual. Quer dizer, uma ideia de que, peraí. Tem que me visitar. Tá entendendo? Eu tenho um amigo meu, e outra, só para acrescentar, o modelo de igreja ele é diferente. Uma igreja de 50 membros, ela funciona de um jeito. Sim. Uma igreja de 200 membros, ela funciona de outro jeito. Uma igreja de 500 membros, uma igreja de 1000 membros. E as ovelhas, elas têm buscas diferentes dentro desses modelos diferentes. Assim como o envolvimento delas é diferente. Você está numa igreja de 50 membros, todo mundo faz tudo.
Você chega mais cedo, você abre a igreja, você varre a igreja, você limpa a igreja. Se o ventilador estragou, você vai lá e pega e conserta, tá certo? Você não dá nota, você não chega e conserta e dá nota fiscal. Você diz, olha, consertei, é uma oferta. Agora, quando a igreja vai crescendo, a pessoa, rapaz, o tapetezinho que estava sujo, a pessoa leva para lavar e traz a nota. Você olha que a nota, por quê? Porque acredita que já não precisa. Mas esse envolvimento é diferente. Verdade. Fala, Romulo, você quer falar? Quem ia falar? Não, eu ia falar assim, o modelo de igreja de Paulo, quando Paulo escreve Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, do verso 1 ao 14, do 11 ao 14, eu não vou ler todo por causa do tempo, mas ele diz sempre que a participação da vida da igreja é coletiva, não é só de um, não é de um pastor, é coletiva. Então ele diz assim, exorte-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Tenha mais autoestima, vive em paz uns com os outros, advirta os ociosos, conforte os desanimados, auxiliem os fracos, olha, tudo no plural. Então a vida é comunitária, é um fazendo pelo outro. No texto que já foi citado aqui, JR, de Hebreus 10, 25, quando fala não deixando a vossa congregação como é costume de alguns, o texto completa o seguinte, antes admoestando-nos uns aos outros. Igreja não é perfeita, nós estamos nos aperfeiçoando. É isso aí. Não desista. Eu até queria acrescentar, pastor Romulo, para ouvi-lo, se você, por exemplo, no caso dessa ouvinte, que acontece muito, vocês já devem ter recebido pessoas em suas igrejas que disseram, olha, eu era de uma igreja, mas eu passei por uma crise e ninguém me disse nada, ninguém me ajudou nada. Esse é potencialmente uma pessoa que vai dizer a mesma coisa na outra igreja para onde ela vai posteriormente. Mas uma pessoa que tem iniciativa, ela pode dizer o seguinte, ela pode detectar que a igreja tem uma falha e pode dizer assim, olha, eu queria propor a criação de um grupo de visita, eu queria propor que se preenchesse uma ficha dizendo, olha, eu tô com um problema, eu preciso de ajuda, sabe, aquela pessoa que propõe alguma coisa que é uma solução. E eu sei, o nosso povo é criativo e eu queria encorajá-los a isso. Não, nós pastores precisamos muito de gente assim, de membros assim, a gente depende realmente, né, porque muitas vezes você que está de cima, você não consegue perceber determinadas deficiências que alguém que está lá embaixo, inserido em grupos menores, junto com a galera, consegue perceber. Há pouco tempo atrás, eu pastoreei uma igreja de 3.000 membros, a nossa igreja lá, Maranata de Caxias. Meus irmãos, é impossível você conhecer individualmente as necessidades, as demandas, as dificuldades das pessoas. Então, a gente sempre aconselha as pessoas a estarem inseridas em grupos menores, nos departamentos, nos ministérios, seja no coral, no grupo de oração, seja no grupo de evangelismo, de visita. A igreja tem N departamentos em que a pessoa pode estar inserida e quando eventualmente ela tem um problema, uma necessidade de oração, de visita, uma enfermidade, um desânimo, um problema qualquer, muitas vezes aquele grupo que ela está inserida cuida dela, vai lá, visita, ministra o coração dela, lê uma passagem bíblica e muitas vezes o pastor nem ficou sabendo. O pastor nem tomou conhecimento, a pessoa teve o problema, teve assistência, se recuperou e o pastor não ficou sabendo. Agora, tem muita gente que se isola, eu sempre falo isso, tem gente que vai, assiste o culto, chega 5 minutos depois que começou e vai embora 5 minutos antes de acabar, não quer papo com ninguém, não quer relacionamento com ninguém. Tem vantagens isso? Pode até ser, porque você não tem acesso aos problemas que existem quando você trabalha na igreja. Agora, quando você precisa de um apoio, de uma oração, de um suporte, de uma visita, você não tem, porque não sabem que você existe. Então essa colocação que você fez do tamanho da igreja, isso é fundamental. Você está numa igreja um pouco maior, como é que você quer que o pastor conheça a realidade individual? Ouvinte dizendo, eu fazia de tudo na minha igreja, eu era missionária, tinha prazer até de limpar o templo. Quando eu faltei o culto, o pastor não gostou e começou a me perseguir, usar o púlpito para me atingir. Minha filha adolescente não gostou e pôs uma foto minha e do meu esposo, provavelmente no Face, com a legenda: não mexam com os meus amores. E isso foi a deixa para uma reunião onde fomos ameaçados de exclusão. E a esposa do pastor, que hoje é pastora, deu 2 tapas no braço da minha filha. Estou há 1 ano sem ir à igreja. E diz a nossa ouvinte, é muito triste. O que dizer a ela?
Perdoa a ignorância, perdoa a falta de tato. Meu Deus, só assim. É hora que o JR estava falando a respeito, encorajando os ouvintes, né? A verdade é a seguinte: nós temos que ter uma visão da igreja como família. Família tem problema. Família de vez em quando se desentende, os irmãos um desentende do outro, mas você não muda de família. E você tenta resolver os problemas ali em família e você conversa. Que não dá, você né, pastor? perdoa. Alguns gostariam de trocar de família. Se tivesse essa possibilidade, eu ia ter uma troca bastante intensa aí. Essa sogra aqui, leva pra você, pode levar, essa cunhada aí pode levar. Mas esse aspecto que o senhor está falando, e que é a tese aqui hoje, não mude de igreja. E em hipótese alguma, saia de igreja. Permaneça na sua igreja, não saia por motivos fúteis. Exatamente. Não saia sem se despedir da sua liderança. Não saia sem pedir a bênção. Algumas igrejas transferem através de cartas, de documentos, dizendo que fulano de tal foi membro da nossa igreja por X anos, trabalhou nas áreas tais e tais e tais. É como se fosse uma referência. E a outra igreja recebe. Agora, o que tem de gente sob disciplina numa igreja, tá sob disciplina na igreja A, vai para a igreja B, não diz nada, quem está lá não procura, não pesquisa, e a maioria não procura, não pesquisa, às vezes por falta de tempo, de estrutura, recebe a pessoa e vida que segue. Na A, ela está disciplinada. E conforme for, tem gente que deve ser membro de umas 5, 6 igrejas ao mesmo tempo. Você é membro de qual igreja? Eu sou de várias igrejas, eu sou homem das igrejas. Pelo amor de Deus. Às vezes o pastor ainda fala assim: fomos abençoados. Fomos abençoados. O irmão, vem ele, mais as 5 igrejas com ele. O que o nosso Deus tem a ver com todos esses problemas eclesiásticos? Pergunta a nossa ouvinte Andréa, porque ela está entendendo que muita gente põe a culpa em Deus, como se Deus fosse culpado disso. E a rádio pirata? Eu quero ouvir a opinião dos companheiros, porque isso é fundamental. Pesquisa 93. Marcela Bastos. Você já desanimou e recuperou a alegria de estar na igreja? A gente encerra com 80% dos nossos ouvintes afirmando que sim. Olha, Marcela, aqui pela participação dos nossos ouvintes pela internet, 87% também dizendo que sim. Eu quero agradecer a participação dos nossos amados ouvintes. Marcela, nessa história de rádio pirata, você já esteve de carro em algum lugar ouvindo qualquer emissora, não precisa ser só a nossa não, qualquer emissora, de repente houve uma invasão, entendeu? Um Jack Sparrow, Piratas do Caribe. Já estive num debate 93 nas ruas em que uma rádio pirata entrou em cima do nosso dial. Você estava no fonezinho, acompanhando ao vivo aqui com a gente, e em determinado lugar entrou lá ao vivo e a gente não conseguiu. Quem está ouvindo não sabe, porque não há como você dizer o seguinte: essa rádio é pirata, essa rádio é uma rádio comunitária, são coisas completamente diferentes. O governo estabeleceu rádios comunitárias como uma possibilidade, muita gente tem. Vou ler e vou dar nome aos bois, tá bom? Para ficar claro, o Antônio Veiga está dizendo o seguinte: 80% das comunidades no Rio possuem rádio pirata. E dessas rádios, 70% são evangélicas, com denominações, e algumas com respaldo de grandes líderes. Essas igrejas servem a Deus ou ao diabo? É a pergunta do Antônio Veiga. Eu quero ouvir a opinião dos nossos debatedores sobre esse assunto. Primeiro eu quero dizer que qualquer prática que aconteça às margens da lei, de uma legislação vigente, seja no estado ou no município ou na federação, tá pegando, né, irmãos? Principalmente quando se trata de uma igreja. Então, eu não confesso a vocês que eu não tenho muito conhecimento técnico em relação à rádio pirata. Possivelmente, se entrar uma aí, eu tiver num lugar aí, talvez eu não vá conhecer. Mas o princípio que norteia o meu raciocínio nesse sentido é esse. Existe uma legislação vigente, existe uma norma estabelecida, e essa rádio funciona às margens desta norma. Do meu ponto de vista, está errado, está pegando. Rádio pirata é crime, rádio pirata é ilegal e compromete o testemunho cristão. Alguém que prega o evangelho está fazendo algo à margem da lei. Então eu acho que não é compatível quem prega o evangelho usar a rádio pirata.
Inclusive, nós poderíamos aqui começar um movimento de libertação, né? Porque isso aí precisa de libertação. 70% das rádios piratas são... Se é a palavra do nosso ouvinte, não, mas Antônio Veiga. É verdade, JR. Eu certa feita, eu moro em Nova Iguaçu, certa feita, já há alguns anos atrás, eu fui convidado para pregar numa igreja e fiquei muito orgulhoso. Pastor novinho, né? Pastor recém-ordenado. A mensagem vai ser transmitida na rádio. Olha que coisa, você vai, primeira vez, vai ser transmitida na rádio. E depois a rádio é pirata. A rádio é pirata. Eu quero aqui fazer um protesto público. Como igreja do Senhor, nós precisamos ser irrepreensíveis. Se você é membro da tua igreja e ela tem uma rádio pirata, proteste, entre em oração, em jejum e exija que o seu pastor ou legalize a rádio, que é muito difícil, ou fecha. Tudo bem, então vamos repetir aqui, essa é a palavra do nosso ouvinte Antônio Veiga, tá falando aqui no nosso Face. Existem rádios comunitárias que são plenamente legalizadas e tem um funcionamento respeitado, ela tem uma área de abrangência, ela tem uma frequência estabelecida, tudo feito de maneira legal, correto, bonito e ajustado. Como é que eu sei? Olha, ouvindo você não sabe. Agora, se você for a essa emissora, eventualmente você é da igreja X, tá bom? Aí alguém diz pra você, olha, você pode ter um programa na nossa rádio. E aí você vai lá na rádio conhecer. E aí você pede a documentação. Posso ver aqui a documentação? Não, documentação tá no seu... Bom, pera um minutinho. Sem documentação eu não posso assinar. Eu não posso assumir um compromisso. Tô dizendo isso aqui com muito cuidado, porque em geral eu tô numa rádio, tá certo? Aí vou dizer, você tá dizendo isso por causa da 93 FM. Nós temos aqui a isenção, nós somos livres, há uma liberdade para que eu mesmo exponha as minhas opiniões sobre qualquer assunto aqui. Não estou falando em nome da 93, mas em nome de qualquer outra emissora, evangélica ou não. Isso é legalizado. Existem várias emissoras que entram em frequência de aviões. Exato. Tá certo? O camarada tá no avião, tá lá para dizer o seguinte, olha, pode aterrissar, aleluia, entra lá, peraí, aterriza ou aleluia, como é que faz? Tá certo? Tem coisas assim que são absurdas, que não pode nem imaginar que isso pode acontecer. É o mesmo princípio do tênis pirata, do computador pirata, do software pirata, enfim, de qualquer coisa que tenha a ver com isso. Mas quando o nosso ouvinte cita isso aqui, tá dentro do contexto que nós estamos aqui. Então diz o seguinte, olha, documentação. Toda emissora que seja comunitária, ela tem uma documentação. Você tem um escritório, tem lá um alvará de liberação para o uso daquele espaço para aquela atividade. Você tem que expor o alvará. Tem que dizer lá, o alvará tá lá, o alvará dizendo isso assim, cessado. Esse espaço é bom para isso. Toda emissora tem que ter autorização. Se não tiver autorização, peça. Agora, se não aparecer, não assine. Porque se você assinar, você está sendo conivente com o que é pirata. E o nosso Deus, ele é da luz e não da escuridão. É até absurdo imaginar isso, mas o senhor está falando, eu fiquei imaginando assim, a rádio da igreja, não é nem assim, fazer um programa numa rádio, é uma rádio da igreja. Existe. É comum. A igreja é pirata, o pastor é pirata, ele tava com um negócio no olho assim? Não. Tapa-olho? Tava não, mas tava com gancho? Tá escondido. Gancho? Né? A gente pode fazer um apelo, todas essas igrejas que alimentaram durante anos um sonho de ter uma rádio e montaram equipamento pirata, é ilegal, a estrutura para legalizar é difícil, de ter antena. Você hoje tem a web rádio que não afeta as transmissões de avião, não atrapalha ninguém, está dentro da lei. Você pode ter a sua web rádio e está dentro da lei, que rádio pirata é crime. Muito bem, quero agradecer a participação dos nossos companheiros aqui no nosso debate 93 de hoje, minha gente. Ouvinte dizendo, sou humilhada todos os dias pelo meu marido, ele me chama de prostituta, só porque eu gosto de me cuidar e porque me afasto dele quando nós brigamos. Ele não me respeita, vasculha minhas gavetas, acessa meu Facebook, mexe no meu celular e controla minhas amizades. Ele usa a Bíblia para me julgar e atacar.
Eu não aguento mais, gente. O que fazer quando percebemos que estamos envolvidos em um relacionamento doentio? Quais os sinais de que uma pessoa não tem equilíbrio para se relacionar com outra? Em casos assim, é errado buscar o divórcio como solução? Sinceramente, você já teve atitudes doentias em alguns dos seus relacionamentos? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui a participação do pastor Luzimani. Obrigado, um abraço, meu irmão. Um abraço, JR. Eu quero também dar um grande abraço, um beijo à minha princesa, doutora Luzia, um beijão, a minha igreja Batista Getsemane de coração, um abraço a todos e aos pastores, integrantes da Ordem de Ministro Batista Nacional, um abraço a todos. Muito obrigado aqui, pastor Guilherme, um grande abraço, querido. Obrigado, JR. Quero mandar um abraço hoje para Itaboraí, Igreja Metodista Wesleyana em Rio Várzea, meu amigo, pastor Alexandre Soares, irmã Regina, que sempre estão ligadinhos aqui, e a minha querida Igreja Metodista Wesleyana em Vila Maria Helena, Duque de Caxias. Maravilha, pastor Rômulo, obrigado, um abraço. Eu que agradeço o carinho do convite. Eu quero mandar também um abraço muito especial para dois irmãos que estão ligadinhos no debate. Eles me mandaram uma mensagem. É o Renato, lá da Ducaro Automóveis, meu grande amigo, e o Zé Carlinho e a Mary, que são amigos queridos lá da Maranata de Caxias. Deus abençoe vocês, Deus abençoe os ouvintes, os amigos, e estar aqui é sempre uma oportunidade de aprender um pouquinho mais. Um beijo e até a próxima. Muito obrigado aqui a toda a nossa equipe, a Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso e a nossa Cátia Regina, a popularíssima Catita. Voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã. Vamos orar juntos com o pastor Guilherme, apresentando o tema de hoje, diante de Deus em oração, assim como vamos orar pelos enfermos e enlutados, como temos feito todos os dias, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvamos o Teu nome nesta tarde, por estarmos aqui, Senhor, falando com os nossos ouvintes através da Rádio 93. Te agradecemos por este debate e queremos pedir a Tua bênção, ó Pai, sobre a Tua igreja, o corpo de Cristo, Senhor, espalhado pela face da terra. Que possamos amar a Tua casa, que possamos amar estar na Tua igreja. Senhor, se há ouvintes desanimados de estar na Tua casa, que o óleo da alegria seja derramado sobre estes corações. Pedimos também agora a Tua bênção sobre aqueles que estão enfermos. Tu és o Jeová Rafá, o Senhor que sara, e o Senhor pode visitar o Teu povo com cura nesta tarde. Cura os enfermos, Senhor, consola aqueles que choram e abençoa o Teu povo, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.